Clube do Livro por aqui na Unicinos FM, também pela TV Unicinos. Agora a gente continua falando sobre Albert Camus, O Estrangeiro, e temos mais uma participação da professora Adriana Amaral, Camila Kiel. Isso, agora ela fala um pouco mais sobre o livro e sobre o contexto também que o livro está inserido. Esse livro do Camus está dentro do que eles chamam na obra dele, né, os estudiosos, de trilogia do absurdo, tá, que é o mito de Sísifo, que é um ensaio filosófico, e Calígula, que é uma peça. O Estrangeiro é um romance, né, onde o personagem principal, Meursault, é um personagem comum, funcionário público, que de repente se vê dentro de um mundo absurdo, né? Esse mundo cotidiano para o qual ele não liga, ele está apático, né? Então ele retoma essa questão central do existencialismo, que é a existência precede a essência. Então ele discute a liberdade e as escolhas que as pessoas fazem ao longo da vida, né? E isso é uma vinculação importante do existencialismo, né, que foi essa corrente filosófica que vem desde Nietzsche, Heidegger e outros autores, e que o Sartre depois vai desenvolver. E tem várias conexões desse livro com a cultura pop, com a cultura massiva. A primeira delas é a música Killing an Arab, do The Cure, né, uma banda inglesa dos anos 80, que inclusive foi processada na época por conta dessa música. Porque as pessoas achavam, mataram um árabe, que era algo preconceituoso, mas eles estavam fazendo referência a uma das cenas mais importantes do livro. Depois, uma segunda referência seria da banda gaúcha Os Engenheiros do Havaí, que no livro, no álbum A Revolta dos Dandies, né, fazem referência explícita a esse livro. E uma última referência, que essa é a mais engraçada, diríamos assim, que o desenhista dos Cavaleiros do Zodíaco, ele criou um personagem chamado Camille de Aquário, que é um personagem baseado no Meursault e baseado no Camus, né, fazendo um misto entre o autor e esse personagem, com um personagem baseado nesses princípios do existencialismo. Então é um livro que até hoje ele ressoa, né, e traz ecos aí na cultura e no cinema. Ele tem uma versão para filme, então é um livro muito importante por trazer uma série de questões relacionadas às escolhas da existência e à própria humanidade, né, discutindo a questão do sujeito, do ser humano nesse contexto dessa cultura opressora. Legal também ouvir, né, Camila, esses paralelos com a cultura pop, né? A Adriana falou sobre o Cavaleiro do Zodíaco, lembrando também agora, né? Sim. Do Cavaleiro de Camus de Aquário, que aqui no Brasil ganhou o nome Camus, em vez de Camus também, né? Por causa da pronúncia francesa, ou mesmo The Cure, Engenheiros do Havaí. É interessante ver como, às vezes, a gente, mesmo lendo o livro, não tendo lido o livro anteriormente, a gente se depara, às vezes, né, com a obra do sujeito de formas mais variadas possíveis, né? Tu sabe que a professora Adriana estava me contando que ela conheceu o livro O Estrangeiro por conta de uma entrevista que o Humberto Gessinger deu na época no Correio do Povo e citou o livro e tudo mais. E o Humberto fala também sobre a obra, em alguns dos seus livros também ele comenta, né? A Revolta dos Dandies 1. Tem aí, influenciou essa canção do Engenheiros do Havaí. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. A Adriana também falou da música do The Cure, né, Killing an Arab, que tem uma parte muito interessante que é mais ou menos por aí, né, é mais ou menos nessa... Qualquer escolha que eu faça tem a mesma importância, absolutamente nenhuma. Então, que também é a letra da música, né? Aliás, a letra da música toda do The Cure é o livro. É o livro. É exatamente aquela cena mesmo dele, do Meursault matando o árabe, e todas as coisas que vão acontecer na cabeça dele também. É bem a letra toda da música do Cure. É bem legal também esse som do The Cure. E no cinema tem um filme do Visconti, né? Que é de 67. Luchino Visconti. Que tem o Marcello Mastroianni no papel de Meursault. Chegasse a ver um pedaço, né? Eu cheguei a olhar quase 40 minutos de filme, assim. E eu achei o filme bacana. Eu tinha ouvido falar que não era tão legal, mas eu achei o filme bem bacana, e até aquela parte que eu olhei
bem fiel ao livro, bem fiel mesmo. O que é difícil, né? Ele começa já com o enterro mesmo, ou ele começa de outra forma? Ele começa indo Aham. de trem e tal, enfim, não sei o que era aquilo. Indo Eu não consegui entender velório direito, da mas mãe. indo pro velório da mãe, e aí tudo que acontece no velório da mãe, enfim, bem fiel mesmo. Fica a dica, o filme tá no YouTube, né? Tem Tá ali no YouTube inteiro. inteiro, o Com YouTube. legendinha, aquela bonitinha. Legenda em inglês, mas tem É ali legenda em inglês. Mas tu consegue te virar com a legenda em inglês tranquilo, ou até mesmo com o italiano ali, quando não começam a correr muito, quando não começam a falar muito rápido. Aí tem que recorrer para depois a legenda em inglês. Bom, e voltando a falar do Estrangeiro mesmo, do livro do Alberto Camus, a gente tá falando antes sobre o começo da história, né, do fato da mãe dele ter morrido, ter o velório, e depois do fato de esse assunto voltar no tribunal, que eu achei muito curioso, porque quando tu começa a ler o livro, tu vê todo aquele não sentimento do sujeito, mas tu acha que a história vai para outro lugar, né? Talvez seja uma história muito mais dentro da cabeça dele mesmo, ou das não ações que ele faz. Quando ele mata o sujeito e vai pra prisão e esse assunto retorna, tu pensa, poxa, interessante, eles conseguiram trazer, então o Alberto Camus conseguiu trazer toda aquela história que ele tinha feito no começo e já mostra como ela não era gratuita, né? Ela, claro, mostrava já muito do personagem, mas também ela é mostrada depois também. Aquele lance da causa e do efeito, né? Que tem muito tem no cinema, muito tem nos livros também, que uma coisa acontece e por causa desse acontecimento existe um efeito no final. E isso acontece aqui também no Estrangeiro do Alberto Camus. Eles pegam então, como eu tinha comentado no outro bloco, né? Pegam então o caso da mãe para ilustrar e para corroborar a tese aí da promotoria, né? De que se ele não chorou no velório da mãe, lá no enterro da mãe, que tipo de pessoa é essa que não chora, que não mostra sentimentos, enfim, né? E faz de não mostrar uma culpa pessoa, também, né? Tipo uma pessoa que não obedecesse essa regra, né, do Isso. mundo, né? Tipo, eu tenho minhas regras, eu quero as minhas regras, que nada me atrapalhe, né? Eles Eu acho que ainda é mais ou chamam. menos isso aí, né? E tu lembra que eles ainda chamam a atenção? Como assim, né? No dia que a tua mãe morre, tu saiu pra ir ao cinema, se divertiu Um dia depois, e tal. comédia. Começou um relacionamento irregular, se divertindo, né? Que é o relacionamento com a Marie, né? Que eles vão no cinema, enfim. E até mesmo quando ele fala pra Marie, quando eles se encontram, né? Eles vão no balneário e tal. Ela até meio que se surpreende. Como assim? Que ele fala com muita naturalidade. Não, eu enterrei lá minha mãe hoje, enfim. Tipo, o que anda fazendo, né? Minha mãe morreu. Essa parte de balneário, assim, quando ele vai pro balneário, lá me incomodava muito, porque eu não gosto de praia, cara. Eu não gosto muito de praia. E eu me sentia ali, e ele... Aquele negócio de... Ele tomou banho de praia e botou a roupa inteira com um terno e gravata, cara. Imagina aquele monte de areia no corpo, cara. Eu dizia, Exatamente. como é que pôde? Não, Ricardo, mas ele foi... Acredito. Como é que é? Tinha um vestiário e tal, será que não tinha um... Não falava de vestiário, não falava. Não sei, de porque vestiário. depois ele Não, cita coloca também o coisas. cheiro de sal do Olha aí, cabelo viu? da namorada no travesseiro. Então eu acho que nem banho, assim. Cara, não... me lembra a Brasília do meu tio, que a gente tinha que pegar a Brasília pra voltar pra Ué. casa, todo mundo colado naquela Brasília, ficava longe pra caramba a casa dele, da praia. E eu barrodeava aquilo, me sentia ali, cara, como é que ele botou essa roupa, cara? Não pode ser. Mas é legal como o livro ele consegue ser sensorial também, né? Sim, totalmente, né? É muito curioso isso. E também eu gosto muito da parte do tribunal também, quando a gente fica ali meio que esperando qual vai ser a resposta, né? Porque como a gente vê que uma pessoa ele tanto faz como tanto fez, pra ele parece que não importa tanto qual é a resposta, mas pra gente que tá ali e sabe que ele fez algo impensável, mas ainda assim sem tanta culpa, a gente fica pensando, poxa, ele podia ser absolvido, né? Eu, sinceramente, não achava que ele ia sofrer a pena de morte ali, que essa ia ser a E a sentença pena, aliás, é dele. guilhotina ainda, né? eu acho que pelo fato de também não ter, assim, um argumento que explicasse o porquê que isso aconteceu, acho que por isso que eles puxaram tanto o fato da mãe, né? Não tinha explicação para aquilo. Eu acho que o cara entrou no julgamento já querendo dizer, não, ele vai morrer. Porque não tinha nenhuma justificativa para aquilo e acabou acontecendo, né? E talvez o fato de ele não ter culpa alguma também pelo fato do sujeito ter morrido, né? Ele matou Sim. o sujeito e ele disse que nunca teve culpa, ele nunca sentiu culpa. A Camila até falou antes sobre isso aqui no textinho que ela leu. E muita gente coloca um psicopata como alguém sem culpa. E é uma das formas de saber quem é um psicopata, é quando a pessoa realmente faz uma coisa ruim e não sente essa culpa. Então talvez isso também seja explicável para eles, o porquê
o porquê ele deveria ser morto, porque ele, afinal de contas, Mas seria tu um acha psicopata que ele é um em potencial. psicopata? Não, eu não acho. Eu acho que também ele não é... acho. Eu também não que acho, não. mas a questão ali... Talvez tenha até um pouco, assim, a ver com essa questão do... Tá, se fosse mundo real, o livro, né? Tem essa questão do jornalismo, aquele monte de gente ali, né? Porque se você for lembrar, eles acabaram chegando ali porque o julgamento que teria depois era justamente um parricídio, né? Então, foi lá aquele promotor e usou a parte da mãe do Merceau, né? Que não tinha nem chorado com a mãe, tomou café com leite, né? Sim. Se não fosse café preto. Mas assim, E talvez essa seja a questão ali, né? Que os caras... Mudou a ideia das pessoas ali, talvez até, né? Tipo, é um parricida também, né? Esse cara é louco, tem mais que morrer, não sei o que lá, né? Eu acho que tem mais essa questão aí, tudo, né? Sim. Porque o Merceau, como ele não chorou pela morte da mãe, o promotor ele pegou como se ele tivesse, digamos, entre aspas, matado a mãe dele dessa forma, sabe? Porque ele tá um pouco se Matou ligando, moralmente, né? isso Matou também moralmente. é textual, né? Você matou sua mãe moralmente. E depois o fato de ele ter matado um árabe é em segundo plano, inclusive, quando o promotor utiliza muito mais, né, o fato do velório da mãe do que a morte, que é bizarro, né? O que também a gente agora volta a lembrar da fala da professora Adriana, né? Que ela citou muito bem que esse livro faz parte da trilogia do absurdo. E esse é o mundo meio que absurdo também que esse livro vive, né? Porque, afinal de contas, o sujeito vai, mata alguém e é julgado, é sentenciado à morte e nunca se defende e aí parece que tá tudo certo. Tudo isso, sabe? E julgado por um fato que não eu ia dizer isso agora. Exatamente o que está sendo julgado, né? E que não levou também aquilo, né? Não, tipo, não chorei pela minha mãe, agora vou matar uma pessoa. Não, exatamente. Não é assim, né, cara? E não existe, sabe, existe sempre uma coisa, sabe, do objetivo inexistente, como existe também no mito de Sísifo, que é outro livro do Camus, que ele pega uma história de mitologia, que é um sujeito, que é o Sísifo, que ele sobe uma montanha carregando uma pedra. E quando ele chega em cima da montanha, a pedra rola. Ele tem que fazer isso de novo. Sempre de novo. E é um círculo vicioso que acontece e nunca tem um objetivo, porque, afinal de contas, a pedra sempre rola de novo. Então, é outro paralelo que pode se fazer. É interessante, eu estava lendo, enfim, pesquisando, que o Camus, às vezes, queria se descolar um pouco da questão do existencialismo, né? E que, então, ele preferia chamar de trilogia do absurdo, enfim, né? Mas o Camus tem, sim, uma relação com o existencialismo, a gente ouviu antes aí na biografia e assistiu na biografia, né? Ele tem essa relação, ele teve essa ligação com o Sartre, né? E o existencialismo é isso, é a responsabilidade do homem sobre o seu destino, o livre-arbítrio do homem, mas também, ao mesmo tempo, essa angústia existencial diante do que o homem não consegue compreender e fazer um sentido disso, mas é muito, assim, a ideia central da liberdade do homem, assim, que o homem é quem... toma suas decisões e fica à mercê dessas suas decisões, enfim. E também explica um pouco do próprio perfil do Merceau, se a gente for olhar para esse viés existencialista, né? Enfim. E é curioso que o personagem, ele sempre também, ele é visto pelas pessoas como um sujeito realmente diferente, porque, em primeiro lugar, além da culpa, da falta de culpa, além de não ter chorado pela mãe, ele não tinha fé. E para essas pessoas aqui dentro da história, não ter fé era algo que realmente era inexplicável. Era como não ter nada, né? Então, no momento que ele é acusado, no momento que ele está ali conversando, né, é um delegado ou um juiz que ele está falando? Eu acho que é um juiz que ele está falando. É tipo um presidente que eles chamam. O presidente do juiz ali, né? Ele tenta tirar do Merceau tudo que ele pode para que ele consiga uma hora falar que ele tem fé, que ele acredita em Deus. E o Merceau, como sempre, daquela forma dele, né? Ele mostra um crucifixo pra ele, né? Ele diz, outro momento. Não acredito nisso, não adianta querer dizer isso pra mim, porque realmente eu não creio. Sim, depois ele arrebenta pau o capelão ainda, né? No final do livro. Eu acho esse desfecho interessantíssimo, assim, esse embate dele com a fé, né? Que mesmo no último minuto, ali nos estertores finais, sabe, ele não... Que muita gente diz, né, que quando a pessoa está na pior, é que daí ela consegue, ela talvez encontre a fé dela, né? Não foi o caso dele, né? Ele ficou o tempo todo ali naquele combate com o capelão que veio visitá-lo na prisão e tal. Ele sempre dizia que não queria receber o capelão, inclusive, né? Isso. Aí ele entrou, tomou o que ele queria, né? Pediu, né? Porque ele não queria vê-lo na realidade, né?
E aí o embate foi ferrenho ali de ideias. Vamos chegar no final do livro, então depois do intervalo, então vamos fazer um intervalinho aqui no Clube do Livro, depois a gente continua dando nossas considerações finais também e falando um pouco mais sobre o desfecho deste O Estrangeiro, do Albert Camus.